Pois é, estamos diante da prisão de Sócrates. E Sócrates falava assim que ele ele tinha um daimon. Que daimon era isso? Era uma espécie de espírito que dizia: Sócrates, exercita-te na música. E Sócrates não gostava de música. Claro que numa cidade como Atenas, todos escutavam músicas, os mais diversos tipos de música. Sócrates não gostava de música. Mas ele diz: e se a música for uma metáfora para a filosofia? Por via das dúvidas, Sócrates exercitou-se um pouco na música. E ele conta um pouco disso, né? Mas entendem, gente, a música, ela tem muita história na música, né? A gente pensa nos pré-socráticos. Pitágoras estava dizendo que o mundo se constituía de relações musicais. A palavra música também é uma palavra que vem do mundo grego, musas, né? Também temos a palavra museu, que tem a ver com as musas inspiradoras, e essa palavra também vem do mundo grego. Muito bem, Sócrates exercitando-se na música. O que seria isso? Será que Sócrates é tão racional assim? Será que ele só pensa na razão? Ou será que Sócrates também poderia fazer música? Também poderia filosofar através da arte e de algo que não fosse apenas a razão pura e abstrata? Essa é uma questão filosófica. Podemos filosofar apenas com um discurso racional, ou também podemos filosofar pela música dos pássaros, pela música dos seres humanos, pela música dos teatros, pela música dos cantores. Caetano Veloso fala: se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Será? Talvez seja possível filosofar com ideias, né? Com música, mas de forma abstrata, de forma musical, de forma artística, de forma cinematográfica. Nos dias de hoje, né? Naquela época, na Grécia, não existia cinema. Mas nos dias de hoje a gente pode talvez filosofar pela música, pelo cinema, pelo teatro. Há várias maneiras de filosofar. Enfim, mas eu queria contar ainda, né? Vejam que aqui é o labirinto do Minotauro na perspectiva mitológica. Na perspectiva de Atenas, pode ser a prisão onde Sócrates foi encerrado até beber a cicuta. E na perspectiva posterior de um diálogo de Platão chamado A República, aqui poderia ser o mundo da caverna. O que era o mundo da caverna? Segundo Platão, nesse mito do mundo da caverna, haveria muitos prisioneiros que nasceram, estão acorrentados aí dentro e nunca puderam sair. E um deles vai se libertar. Aquele que se liberta, todos os que estão aí, eles estão amarrados e eles só veem as sombras do que passam lá fora. Eles vêm talvez por um comungó, estão vendo aquele... Talvez por ali eles pudessem ver o que se passa lá fora. E o que se passa lá fora são sombras. Imaginamos que eles estão presos aqui dentro e eles só conseguem ver o mundo por aquela janelinha de comungó. E alguém vai libertar-se. Um deles vai se libertar.
e vai ver o mundo lá fora. E o mundo lá fora, quando ele se liberta e sai do mundo da caverna e descobre o mundo lá fora, ele está saindo do mundo da caverna. É um mito que Platão conta. Saindo do mundo da caverna, ele descobre a beleza do mundo que está lá fora. É de uma beleza imensa esse mundo. Ele não acredita. No começo, né, ele saiu da prisão. Ele saiu da prisão. Ele estava preso aqui no mundo da caverna. E ao sair, ele viu as coisas como elas são. E ele não conseguia olhar diretamente para o sol. Por quê? Por que ele não conseguia olhar diretamente para o sol? Porque os olhos dele, dessa pessoa que saiu da caverna, estavam tão acostumados com a escuridão que se ele olhasse diretamente para o sol, ele ia ter a vista ofuscada. Então ele preferia olhar primeiro para o chão e para as sombras das coisas no chão, até ir acostumando o olhar. Até ir acostumando o olhar. E ele ficou encantado com o mundo que viu lá fora. Mas de um encanto, de um encanto, de um encanto tão grande, tão grande. Coisas belas no mundo lá fora. Coisas muito belas ele viu. E segundo a ideia do mundo platônico, mesmo que ele tivesse visto tantas coisas belas saindo do mundo da caverna, ele poderia chegar a algo mais belo, que não estava nesta ideia, né? Que não estava nesta realidade. A gente teria a realidade das sombras. Vejam bem, os prisioneiros olhavam o mundo por aqui e só viam sombras passando. E depois que o filósofo se liberta, ele vê as coisas na sua maior beleza. Mas ele não consegue olhar ainda diretamente para o sol. Para isso, ele precisará fazer um percurso. E esse percurso é como também sair de uma realidade bonita, né? De uma realidade bonita, onde existem a vida real, mas ele quer encontrar um mundo metafísico. O que é metafísico? É além da física. Lembram que nós falávamos dos nossos fisiólogos? Os nossos fisiólogos refletiam sobre a física. O filósofo que sai da caverna, ele vai como que atravessar uma ponte. Nessa ponte, ou atravessando essa ponte, ele vai transcender. Vejam bem, vamos contar de novo. Ele saiu da prisão, viu as coisas do mundo real, viu as pessoas, viu as sombras. Lá dentro da prisão ele só via sombras. Ele saiu da prisão e fez um percurso pelo mundo físico, da natureza, daqueles fisiólogos que refletiam sobre a natureza. Mas ele queria mais. Ele queria chegar à ideia de bem.
Ele queria chegar a essa ideia. Ele queria chegar ao sol. A ideia de bem. Queria muito chegar ao sol. O que é o sol no mundo da caverna? Ele é a metáfora de que o que é a luz para Platão? É a metáfora de quem saiu. Vejam que nós estamos no mundo grego. No mundo grego, nós temos colunas gregas, mas eles estavam presos na caverna de Platão. Eles viam as coisas assim, através de lá dentro tinha uma fogueira acesa e eles conseguiam ver as coisas assim, de lá de dentro. Mas eles conseguiram sair e eles não, alguém saiu e começou, como eu disse, a ver as coisas, a ouvir as crianças, a ouvir a música, a ouvir a realidade, a ver a beleza, o que existia de real nas coisas. Faz o percurso pela ponte para chegar ao sol. E é esse sol que na filosofia platônica significa a divindade. Esse sol significa a divindade. O mundo metafísico, além da physis, meta para além, physis, natureza. O mundo metafísico, o mundo das ideias, é iluminado pelo sol. E aí a gente volta à physis. Lembrando que o sol é a ideia de bem, beleza, verdade, é a ideia de divindade para Platão. Será que a divindade também poderia estar na natureza? Essa é uma questão filosófica de outros filósofos que vão vir em outras épocas. Por exemplo, pessoas que pensam no panteísmo. A divindade está em tudo, em todas as coisas. Não apenas é algo personalizado, mas está na natureza também. E o filósofo que saiu do mundo da caverna, ele então resolve tomar o caminho da ponte de volta, ou seja, voltar à caverna e avisar a todos que a realidade lá fora é muito mais bonita, muito mais linda, muito mais verdadeira do que eles aqui aprisionados imaginam. O que vocês acham que aconteceu com esse filósofo agora, né, que fez esse movimento dialético de ascensão, de sair da prisão, passar pela ponte e encontrar aquele sol? Como do sol, ponte, de volta ao mundo da caverna, tentando libertar seus companheiros, como vocês acham que ele foi recebido? Ele foi recebido da pior maneira possível. Ele foi considerado louco. Afinal, Sócrates, os bens materiais, cavalos, carros, coisas assim, existiam carros, não como os nossos, né? Mas eram carros puxados por cavalos. Não seria isso o mundo real ou seriam sombras? Vamos pensar o percurso então que o filósofo fez. Aqui, no mundo da caverna, quando ele voltou, ele foi considerado ou doido, né? Ou idiota, ou algo criminoso. Ele não conseguiu convencer seus companheiros de que esse mundo não é o mundo real. Isso está contado, né, na República de Platão. Pois muito bem, o que é o papel da filosofia? O papel da filosofia é justamente sair dessa prisão
seja ela qual for, seja a prisão das riquezas, a prisão do padrão de beleza, a prisão de fixo, né, imposto por algum, pela mídia, por alguma coisa hoje em dia. Nós precisamos sair do nosso mundo da caverna, segundo Platão. O nosso mundo da caverna é a nossa prisão, a prisão dos nossos pontos de vista. Nós precisamos sair dele e encontrar a liberdade. A liberdade seria um caminhar livremente por aí. O papel do filósofo, a história do filósofo é aquele que sai do mundo da caverna, faz um exercício difícil de encontrar o sol, volta à caverna, tenta libertar seus companheiros e muitas vezes não consegue. Ou ele acaba louco, ou ele acaba preso, ou talvez o destino do filósofo ou acaba morto, foi o caso de Sócrates, né? Ou talvez o destino do filósofo seja mais belo, né? No caso de Sócrates, ele ficou guardado para a memória dos homens, assim como Aquiles. Mas, e se o filósofo consegue libertar-se e libertar seus companheiros? Ele poderia sair por aí, filosofando e dizendo e falando das coisas que realmente importam, que realmente são belas, como proteger a natureza, como ter uma vida simples, sem muitas exigências, sem um excesso de cobrança. Talvez seja esse o pensamento de um filósofo. Não se pode dizer que seja o pensamento absoluto, porque nunca na filosofia existe um pensamento absoluto. O que existe é a tentativa de chegarmos a uma perspectiva mais elevada do que a perspectiva rasteira das coisas. Então, esse movimento seria, no mundo da caverna, a dialética. Sair do chão, fazer uma ascensão e chegar à ideia de bem e beleza, que representa para Sócrates a divindade. A divindade sendo o sol, com a ideia de bem, belo e verdadeiro, está no alto, no mundo metafísico, no mundo além da física. Essa é uma possível história da dialética contada de uma maneira diferente. Da dialética por quê? Porque nós fazemos um movimento de uma perspectiva, que é a perspectiva do mundo real, do mundo mais pé no chão, em que talvez as coisas que importem sejam pagar contas, ter as roupas mais bonitas, ter muito dinheiro, e acendemos a divindade solar iluminada. O céu é uma metáfora dessa divindade e conseguimos ver o invisível, o que é realmente belo, bom e verdadeiro.